Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 8º capítulo que se chama Um Dia com os Castores. Antes, vamos lembrar o que aconteceu no nosso último capítulo? Ele se chamava Na Floresta. Então, quando os meninos estavam lá na casa, eles estavam brincando lá normal, e daí chegou um monte de visitas e a governanta foi mostrar a casa para as visitas. Então eles tiveram que se esconder das visitas dentro do guarda-roupa. Quando eles entraram lá dentro, os 4 foram parar lá na floresta de Nárnia. Pela primeira vez, os 4 lá. E daí, quando eles chegaram lá, a Susana e o Pedro, que ainda não tinham estado em Nárnia, começaram a se desculpar com Lúcia. E daí, finalmente, eles descobriram também que o Edmundo estava mentindo, né? E daí o Pedro ficou bravo com o Edmundo. E a Susana assim falou, tudo bem, então melhor a gente ir brincar aqui, vamos explorar. Eles concordaram todos em explorar o lugar. Aí a Lúcia falou, então tá bom, então a gente vai lá na casa do Senhor Túminos. Só que quando eles chegaram na casa do Senhor Túminos, a casa estava toda destruída, estava tudo jogado, os quadros estavam estragados e tinha um comunicado lá de um guarda real lá da rainha, falando que o senhor Túminos tinha sido preso por traição à majestade e à imperatriz. E daí os meninos ficaram assim num problema. Porque daí a Susana queria ir embora. E a Lúcia queria ficar para ajudar o senhor Túminos. Então eles discutiram e viram que realmente eles teriam que ficar lá para tentar ajudar o senhor Túminos, né? Já que era, tipo assim, culpa da Lúcia ele ter sido preso, né? E se eles voltassem para casa para pegar comida e outras coisas, às vezes eles não iam conseguir mais voltar para lá. Então eles decidiram ficar lá de vez. Aí eles ficaram aí, e agora? A gente não conhece nada aqui, não sabe para onde que o senhor Túminos foi levado. Até que dali a pouco apareceu um passarinho, um pinta-roxo. E eles falaram, a Lúcia começou a falar com o passarinho, né? E daí parecia que o passarinho queria que eles seguissem ele. E daí eles concordaram, então, que iam seguir o passarinho. E daí o último pedaço do capítulo foi o Edmundo perguntando pro Pedro como é que eles iam voltar para casa e como é que eles iam saber que os animais estavam do lado certo e a rainha do lado errado. Então vamos pro nosso 8º capítulo, Um Dia com os Castores. Assim conversavam os 2 meninos em voz baixa, quando as meninas gritaram ao mesmo tempo. Ah! E depois pararam. O pinta-roxo sumiu! O que vamos fazer agora? Perguntou Edmundo, lançando a Pedro um olhar que significava: que é que eu falei? Psiu, olhem ali, disse Susana. Tem uma coisa ali se mexendo no meio das árvores, mais para lá. Todos olharam com atenção, meio desconfiados. Lá está de novo, falou Susana. Agora eu vi, disse Pedro. Está ali atrás daquela árvore. Mas o que é? Perguntou Lúcia, fazendo grande esforço para não parecer medrosa. Seja lá o que for, disse Pedro, está se escondendo de nós. Acho que não quer ser visto. Vamos para casa, suplicou Susana. E embora ninguém se atrevesse a dizê-lo, todos compreenderam de repente aquilo que Edmundo segredava a Pedro no fim do capítulo anterior. Estavam irremediavelmente perdidos. Como é ele? Perguntou Lúcia. É um bicho qualquer, respondeu Susana. Olha, depressa. Lá está ele. E todos viram dessa vez. Um focinho peludo, grandes bigodes, parecia espreitá-los por detrás das árvores, quer dizer, ficava olhando para eles. Não fugiu logo, pelo contrário, levantou a pata à boca, como fazem as pessoas quando põem um dedo sobre os lábios, para nos dizer que devemos ficar em silêncio, e desapareceu de novo. Eles mal respiravam. Um minuto depois, tornou a sair do abrigo através das árvores. Olhou em volta com medo de que alguém o visse e disse: silêncio. Fez um sinal para que fossem encontrar-se com ele na parte mais cerrada do bosque. Cerrada quer dizer fechada. Ali está falando uma parte que tinha mais árvores juntas.
Fez um sinal para que se encontrassem com ele na parte mais cerrada do bosque e desapareceu novamente. Já sei o que é, disse Pedro. É um castor. Conheço pela cauda. E quer que a gente vá lá. Avisou para ninguém fazer barulho, disse Susana. Isso eu entendi, falou Pedro. O problema é este. Vamos ou não vamos? Qual sua opinião, Lu? Acho que é um bonito castor, respondeu ela com simplicidade. Bem, mas como é que vamos saber? Começou Edmundo. Temos de correr o risco, então, afirmou Susana. Não adianta nada ficarmos aqui parados. Além disso, acho que está na hora do jantar. Mal disse isso, o castor atrás das árvores já acenava para eles com certa aflição, tipo, vamos, vamos. Venham, comandou Pedro. Vamos ver o que vai dar. Mas todos juntos. Nós podemos com ele se for um inimigo. As crianças seguiram muito juntas. Passaram para o outro lado e chegaram perto do castor. Olha aqui o castor. Chamando eles, fazendo assim com a patinha. Mas o animalzinho atraía-os mais para o meio da floresta e ia chamando eles. Só lhes disse num sussurro rouco e guttural. Mais para frente, mais para frente. Aqui está bem. Ali na clareira era muito perigoso. Estavam agora num lugar sombrio, onde cresciam 4 árvores tão juntas que os ramos se tocavam, e o chão estava coberto de agulhinhas de pinheiro, porque ali a neve não entrava. O castor falou: Vocês é o que são os filhos de Adão e as filhas de Eva? Somos sim, respondeu Edmundo. Seu, falou o castor. Por favor, não fale tão alto. Nem aqui estamos seguros. Mas de que é que o senhor tem medo? Perguntou Pedro. Estamos sozinhos aqui. E as árvores? Respondeu o castor. Estão sempre escutando. Quase todas estão do nosso lado, mas há outras que são capazes de contar para ela. Já entenderam de quem estou falando. E abanou a cabeça várias vezes. Se vamos falar em partidos, observou Edmundo, como é que vou saber se o senhor é amigo ou inimigo? Não queremos ofendê-lo, senhor castor, acrescentou Pedro, mas está vendo que não somos daqui. Compreendo, disse o castor. Aqui está a prova. E mostrou-lhes uma coisa branca. Olharam todos admirados, até que Lúcia descobriu. É meu lenço, o lenço que dei ao senhor Túmenos, coitadinho. Perfeito, falou o castor. O infeliz soube da ordem de prisão com uma certa antecedência e entregou-me isso. Disse-me que, se por acaso lhe acontecesse alguma coisa, eu deveria encontrar-me aqui com vocês para levá-los. E a voz do castor apagou-se de súbito. Parou. Fazendo sinais misteriosos, ele juntou as crianças num grupo apertado e acrescentou num leve sussurro. Dizem que Aslan está a caminho. Talvez até já tenha chegado. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. As crianças ainda não tinham ouvido falar de Aslan, mas no momento em que o castor pronunciou este nome, todos se sentiram diferentes. Talvez isso já tenha acontecido com você em um sonho. Quando alguém lhe diz qualquer coisa que você não entende o que é, mas no sonho parece ter um profundo significado, o qual pode transformar o sonho em pesadelo ou algo maravilhoso. Tão maravilhoso que você gostaria de sonhar para sempre o mesmo sonho. Foi o que aconteceu. Ao ouvirem o nome de Aslan, os meninos sentiram que dentro deles algo vibrava intensamente. Para Edmundo foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se de repente cheio de coragem. Para Susana, foi como se um aroma delicioso ou uma linda área musical pairasse no ar. Lúcia sentiu-se como quem acorda na primeira manhã de férias ou no princípio da primavera. É uma sensação bem legal, né? Quando você acorda assim aquele dia, hoje eu não tenho que ir para aula e eu tenho um tempão ainda de férias. E o senhor Túmenos, onde ele está? Perguntou Lúcia. Sim, aqui não, respondeu o castor. Vamos para um lugar onde possamos conversar tranquilamente e comer alguma coisa. Já todos agora confiavam naturalmente no castor,
exceto Edmundo, é claro. E todos também, inclusive Edmundo, ficaram contentíssimos com a palavra comer. Seguiram apressados atrás do novo amigo, que, dando uns passinhos incrivelmente rápidos, foi guiando os quatro durante mais de meia hora, pelos recatos mais densos da floresta. Já se sentiam exaustos e famintos quando, de súbito, as árvores começaram a rarear, e eles a descer por uma encosta íngreme. Minutos depois, já sob um céu sem nuvens, onde o sol brilhava ainda, depararam com uma vista maravilhosa. Estavam num vale estreito, no fundo do qual corria, ou deveria correr se não estivesse congelado, um rio razoavelmente grande. Bem debaixo do ponto em que se encontravam, haviam construído um dique sobre o rio, e os meninos se lembraram logo de que os castores são fabulosos construtores de diques. Aquela obra, não tivera dúvida, era do Sr. Castor. Notaram que este tomava um ar modesto, o mesmo ar que pessoas assumem quando visitamos o jardim que elas fizeram ou lemos uma história que escreveram. Por isso, era da mais elementar educação que Susana disse: "Que lindo dique o senhor fez!" E dessa vez o Castor não disse silêncio. Ora, isso não é nada", respondeu ele. "Não tem a menor importância. Ainda nem está terminado." Acima do dique havia o que deveria ter sido um lago profundo, mas que agora não passava de uma superfície rasa de gelo esverdeado e escuro. Abaixo do dique, muito mais abaixo, havia mais gelo, mas em vez de ser liso e plano, tinha as formas ondulantes e espumantes da água, como era no momento em que tudo ficou gelado. Nos lugares em que a água tinha escorrido por cima do dique, via-se agora uma fileira de pingentes brilhantes de gelo, como se fossem flores e grinaldas da mais imaculada brancura. No meio do dique, quase no alto, viram uma linda casinha, que mais parecia uma grande colmeia de abelhas. De um buraco que havia no teto saíam nuvens de fumaça, que logo traziam a ideia, sobretudo a quem estivesse com muita fome, de um jantar excelente sendo preparado. E isso aumentou-lhes ainda mais a fome. Vou mostrar aqui para vocês as crianças. Ó, a casinha do Sr. Castor em cima do dique. Aqui o Sr. Castor, né, pretinho, e as crianças. Ó, vocês têm outra tarefa hoje. Vocês vão pesquisar como é um dique de castor. Podem colocar lá no Google que vocês vão achar. Edmundo reparou ainda em outra coisa. Um pouco mais longe, lá embaixo, corria outro rio menor por um vale estreito. Olhando para o vale acima, viu lá adiante duas colinas, que era capaz de jurar serem as mesmas que a feiticeira lhe apontou ao longe, quando dele se separou perto do lampião. Entre as duas colinas devia estar o palácio, a pouco mais de 1 quilômetro. Lembrou-se do manjar turco e da promessa de vir a ser rei. O que ia dizer Pedro se soubesse? Pensou Edmundo. Começaram então a brotar-lhes no cérebro umas ideias terríveis. "Ora, cá estamos todos", disse o Sr. Castor. "E parece que a Sra. Castor está à nossa espera. Vou na frente para mostrar o caminho. Cuidado para não escorregarem, hein?" A parte alta do dique era bastante larga, mas não era um bom lugar para os humanos caminharem, pois estava coberta de gelo. Além disso, embora de um dos lados estivesse o lago gelado, do outro havia um abismo. Não sei se vocês entenderam como é a casa do castor, mas é como se fosse uma cachoeira. Por exemplo, aqui é onde a água corre, né? E lá atrás, quando explicou que a água estava no formato de flores e grinaldas e tal, quer dizer aquela parte de baixo da cachoeira que faz aquela, como se fosse uma onda, né? Então a casa do castor tá aqui, antes de chegar à cachoeira. Então, de um lado tem o lago e do outro é um precipício. O castor conduziu-os em fila indiana, um atrás do outro, né? Até o meio do caminho,
de onde podiam contemplar todo o curso do rio, de um lado e do outro. Ao chegarem ao meio, lá estava a casinha. Chegamos, senhora Castor, disse o marido. Chegaram os filhos e as filhas de Adão e Eva. Logo ao entrar, a atenção de Lúcia foi despertada por um som metálico. E a primeira coisa que viu foi a senhora Castor, uma velhinha de ar bondoso, sentada com a linha na boca, trabalhando a valer na máquina de costura. Era de lá que vinha o som. Parou com o trabalho e levantou-se. Ah, chegaram finalmente, disse ela, juntando as patas enrugadas. Finalmente! E pensar que eu ainda iria viver para ver este dia. As batatas estão cozinhando. E a chaleira já está cantando. Será que o senhor Castor poderia arranjar-nos uns peixinhos? Já vou, disse o senhor Castor. Saindo de casa na companhia de Pedro, atravessou o lago até chegar a um buraquinho de gelo, aberto a machadinha. Levava um balde na mão. Sentou-se com um jeito na beira do buraco. Sem ligar para o frio, olhou atentamente lá dentro. Enfiou de repente a pata e num instantinho agarrou uma linda truta. E assim fez várias vezes até conseguir o que se chama de uma bela pescaria. Ó a senhora Castor ali costurando. Ó os óculos dela. E aqui a máquina. Olha só como é o rabinho dos castores. Enquanto isso, as meninas ajudavam a senhora Castor a encher a chaleira, arrumar a mesa, cortar o pão e pôr os pratos. Em um barril que havia em um dos cantos da cozinha, encheram uma grande caneca de cerveja para o senhor Castor. E, por fim, puseram a frigideira no fogo para aquecer a gordura. Lúcia achou que os castores tinham uma casinha bem aconchegante, mas não lembrava em nada a caverna do Sr. Túmenos. Ali não existiam livros, nem quadros pendurados. E, em vez de camas, havia beliches nas paredes, como nos navios. No teto pendiam presuntos e réstias de cebola. Encostadas às paredes, viam-se botas de borracha, machados, tesouras, pás, colheres de pedreiro, vasilhas de argamassa, caniços de pesca, ou seja, vara de pescar, redes e sacos. A toalha da mesa, embora limpa, era meio grosseira. A frigideira começava a chiar quando Pedro e o senhor Castor voltaram com os peixes, abertos a canivete e limpos lá fora. Imagine você agora o cheiro bom dos peixes a fritar. E como as crianças azuis de fome esperavam ansiosamente que ficasse tudo pronto, e a fome aumentando a cada segundo. Está quase prontinho, disse o senhor Castor. Susana preparou as batatas, enquanto Lúcia ajudava a senhora Castor a colocar as trutas na travessa. Cada um puxou o seu banquinho. Na casa dos Castores só havia banquinhos de 3 pés, além da cadeira de balanço da senhora Castor junto à lareira. Prontos para se fartar eles estavam. Havia um jarro de leite cremoso para as crianças. O senhor Castor, fiel aos seus princípios, preferiu a cerveja. E no centro da mesa, um bom pedaço de manteiga, de que eles se serviam à vontade para passar nas batatas. Aí as crianças chegaram à conclusão, e eu concordo inteiramente com eles, de que não há nada melhor do que um peixinho de rio, que ainda há meia hora estava saltando na água, tirado na frigideira há menos de meio minuto. E depois do peixe, a senhora Castor tirou do forno um rocambole muito fofo, ainda fumegando, e pôs no fogo a chaleira. Depois de tomarem um chá, todos inclinaram os banquinhos para trás para se encostarem à parede e deram um profundo suspiro de satisfação. Agora, disse o senhor Castor, afastando a caneca de cerveja vazia e puxando a xícara mais para perto, se não se importam de esperar um momento até que eu acenda o cachimbo, vamos às coisas sérias. E acrescentou depois de olhar pela janela, falando: está nevando, outra vez, melhor. Assim não teremos visitas. E se por acaso alguém estiver tentando segui-los, não vai encontrar o rastro. Vou mostrar para vocês aqui a casinha do senhor Castor.
Olha só, a cadeira de balanço da senhora Castor, as coisas penduradas nas paredes, ó, as camas em forma de beliche, né? Aqui tá as cebolas, presunto, lá atrás tá o fogão, a lenha, né? Os banquinhos de 3 pernas aqui. Muito legal. A casinha dos castores. Então é isso, gente. Então eu aguardo vocês pro nosso próximo capítulo, tá bom? Beijo e até mais.